O mais importante para você fechar um negócio não é o quanto você sabe tecnicamente, mas é o quanto você sabe da parte comercial e o quanto você entende de pessoas. Quando o pedido, então, quando virava o ano, a gente tinha um backlog gigantesco, porque o cliente colocou uma maior quantidade de pedido do que ele costuma colocar, que não deu tempo a gente entregar. Então era pedido que chegava em um ano para entregar no próximo. Só que como foi cascate, como foi empilhando, isso daí chegou uma hora, cara, que realmente foi, assim, absurdo de vendas. E eu soube também informações de mercado que outras empresas também bateram recorde de vendas, né? Fábrica de alimentos batendo recorde de vendas. A M. Dias Branco. Alimentício foi... A M. Dias Branco bateu 2 recordes, 2021 e 2022. Recorde da história da empresa, né? Aqui da fábrica aqui em Salvador, por exemplo. Isso saiu na mídia e tudo mais. Então, realmente foi um período bem atípico mesmo. Foi. Mudou... Sofreram várias situações constrangedoras, né? Mas tem muita coisa boa também. Teve muita coisa boa também. Teve muita coisa boa. E assim, parou as visitas a cliente, por exemplo. Sim. Inicialmente pararam todas, você não podia visitar o cliente, né? Não podia ir nas empresas, aí depois... Foi voltando aos poucos. Tinha que estar com certificado de vacinação poderia ir, pra você mas conseguir... com certificado e exame de Covid. Que tinha que ter até 10 dias, 7 dias, cada empresa tinha a sua política, né? Isso. Você pegou bastante isso. Cansei de fazer aquele PCR, viu, cara? Aquele PCR ali, me matou, mano. Nossa, quando eu tinha que visitar, tinha um cliente de Feira de Santana que era a cada 7 dias. Ou seja, toda semana eu tinha que fazer, né? Se eu quisesse ir lá toda semana. Sim. E eu ia lá toda semana. Então, eu tinha que fazer aquele exame, chegava lá, colocava aquele negocinho lá no nariz lá. Aquele exame era caro no início. Não, e a empresa custeava tudo, né? Não era um exame barato, não. Gerou custo também. Chegou uma hora que acabei acostumando já. Chegava lá e falava, vai lá. Já nem ligava mais. E como é que foi? Você falou que começou lá na área... Você começou como estagiário, né? Ou seja, como back office lá. Cavando buraco internamente. Aí, até se tornar externo e aí tá visitando, hoje sênior, então... Isso, Como é que essa questão de oratória aí você foi desenvolvendo? Como é que foram as técnicas que você foi criando? Como é que você tem trabalhado isso para... Então, vamos lá. Como é que você trabalhou, cara, isso? Porque verdade, com certeza não foi... rapidinho. Algo foi evoluindo. Com certeza lá atrás, quando você começou como estagiário, você... Até pegar no telefone para conversar com o cliente era um desafio. Né? Até fazer uma ligação para o cliente era um desafio. E isso acontece com muita gente. Com certeza com muita gente que está começando a carreira, né? Como quebrar, né? Sim. A vergonha, não sei o que falar, se eu vou falar besteira, se eu vou falar errado, se eu vou falar certo. Tem, assim, os medos que tem, né? Todo mundo tem sua dificuldade, né? Cada um tem a sua, né? É isso. Então, e como é que você foi vencendo e a capacidade de falar em público, as demandas foram trazendo, né? Ou seja, o seu dia a dia foi fazendo com que você tivesse essa necessidade, né? Como é que foi essa transição para você aí? Como é que você criou essa casca grossa aí para conseguir falar? Eu fico rindo porque enquanto você fala, aí vem as lembranças, né, das coisas que a gente já viveu nesse período aí. Foi realmente muita coisa boa, porque me trouxe aprendizado, né? Gerou essa casca grossa que eu comentei, né? Exatamente isso aí, né? Isso, daí cara, que você vai... Exatamente. Assim, eu tive algumas experiências de falar em público cedo, ainda jovem, ali com meus 15 anos e tal. Porém, quando eu fui trabalhar com vendas técnicas, que é diferente também, ainda tem isso. Porque você não está vendendo nada contra, e também não quero desmerecer, mas não é como você vender numa loja de departamento, por exemplo, que você vende ali roupa, calçado, coisas que as pessoas já estão acostumadas a ver no seu dia a dia e elas usam aquilo. Você está falando de tecnologia, algo que você precisa conhecer a fundo, tecnicamente, tudo mais. E você tem também uma outra coisa que são os perfis dos clientes. Então, eu lembro que no começo, ali quando eu ia atender, eu lembro que algumas pessoas eu gostava mais de atender do que outras.
Porque já tinha mais um relacionamento com aquelas pessoas? Tinha um cliente que era mais legal, tinha outro que era mais fechado, tinha um cara que era mais sério, o cara todo mais fechado e tal. E tinha uma barreira também na época que era a minha idade. Eu era um cara muito novo ainda naquela época e eu tentava... O que eu fazia? Eu falava, pô, o que eu tenho que fazer para vencer essa barreira da idade aqui, né? Pô, tô chegando ali. Eu lembro que na época os concorrentes, a galera era tudo mais velho, 35, 40 anos. E eu falei, pô, o que eu tenho que fazer ali para esse cara olhar para mim e eu ter confiança, né? Ele ter confiança em mim, naquilo que eu tô vendendo para ele, eu sendo um cara novo aqui e tal. Até hoje eu tenho essa aparência de novo, né? Muito obrigado. Tem mesmo. Né? Eu já tô com 31 anos, né? Hoje eu já sou pai, já sou casado, então é muito diferente do que naquela época. Então eu tinha que usar algumas técnicas, algumas estratégias para o cliente ter confiança em mim. E para completar, eu nunca tive uma barba assim igual a sua para me ajudar. Farta, né? Farta aqui, farta em tudo que é lugar. Fartava em tudo que é lugar. Então, porque quando você é novo que tem uma barba, pelo menos dá para disfarçar um pouco, né? Eu nunca tive, então era um desafio a mais. Então, você tem, além do desafio de ter que falar com o cara, interagir, você ainda tem um desafio da idade de ser novo. Talvez alguém... experiência. Alguém que está assistindo aí talvez seja novo, ou estou começando no mercado agora e tal. Como é que eu faço? Vou te falar o que eu fiz agora, fica aí. Olha só, eu primeiro visitei, eu lembro que minhas primeiras visitas foi com uma pessoa mais experiente. Eu acho que todo bom aprendiz, ele tem que ter um bom mentor. Então, se você quer ser um profissional bom um dia, procura um mentor. Tem uma pessoa que te acompanhe, que te ensine, que já esteja na sua frente naquilo que você faz. Então, se você quer ser tão bom quanto essa pessoa, siga essa pessoa, aprenda com ela. Foi o que eu fiz. Então, eu acompanhei, essa pessoa visitava comigo. O meu gerente, Jaime, inclusive mandar um abraço. Grande Jaime, muito obrigado pelos ensinamentos aí. Então, foi uma pessoa que me ajudou muito, visitava comigo, pontuava as coisas que ele achava que eu poderia melhorar, os pontos de melhoria. Cara, acho que você poderia melhorar nisso e tal. E aí tá a responsabilidade de quem está do outro lado, que é você olhar para aquilo e não entender como uma crítica. E se tiver que entender como uma crítica, que seja uma crítica construtiva. Uma crítica é importantíssima para a gente poder crescer, né? Sem crítica, se você só ganha elogios, você não cresce. Não avança. Você acha que sempre está bem, né? E aí, ele me ajudou muito nisso, cara. E eu pesquisava. Por incrível que pareça, pode ser em qualquer segmento, inclusive no de automação. O mais importante para você fechar um negócio não é o quanto você... Eu vou falar olhando para a câmera agora. Pode ser em qualquer segmento, inclusive no de automação. O mais importante para você fechar um negócio não é o quanto você sabe tecnicamente, mas é o quanto você sabe da parte comercial e o quanto você entende de pessoas. Porque assim, se você entende de pessoas, por mais que você não saiba tecnicamente aquilo que você está propondo a vender, você tem que ter o conhecimento. Não estou falando que você não tem que ter o conhecimento. Você precisa ter, e quanto mais você souber, melhor. Mas se você só é aquele cara técnico, mas que não tem feeling com pessoas, você não vai conseguir ter sucesso nisso. Em qualquer área. Em qualquer área. Sim. Em qualquer área. Qualquer área mesmo. Então, assim, você precisa ter essa coisa. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar isso. O técnico eu já tinha. Lembra da época do estágio? Sim. 6 meses ali foi porrada. O tempo era catálogo o dia inteiro. O dia inteiro. Não tinha nem Instagram naquela época para ficar se distraindo. Era ralado mesmo, como diz a história. Isso é na época do Orkut, né? Era Orkut, e era o dia inteiro ali, catálogo e tal, e era pesado. Então essa parte eu já tinha. Eu não estava preocupado com isso. Eu estava preocupado com a outra parte, que era a parte comercial. Essa eu não tinha. Aí o que é que eu fiz? Eu fui procurar fazer treinamentos. Então, a empresa me proporcionou alguns treinamentos com empresas de fora. Eu lembro que eu fiz um treinamento muito bom com a IB Vendas, que é o Instituto Brasileiro de Vendas. Foi muito legal. Eu fiz
alguns treinamentos fora. Inclusive, eu investi no meu próprio bolso fazendo treinamentos aqui na capital, aqui em Salvador. Foi muito legal. Com isso, eu me desenvolvi. Ah, mas você fala assim, não tenho dinheiro para pagar treinamento e tal. Pô, YouTube. Quando terminar esse podcast aqui, digita aí, técnica de vendas. Você vai ver milhares de vídeos aí. Isso é de graça. Então, assim, isso me ensinou muito, aprendendo. Os próprios clientes me ensinavam. Tem uma história interessante, muito engraçada, de um cliente meu, cara. Eu tinha essa coisa do comercial ali e tal, já melhorando, né, a interação e tal. Só que existe um grande problema, que você acha que tudo você vai conseguir levar no comercial, e não vai. Você tem que ter o equilíbrio.